Está no ar o Jornal da Câmara. Hoje recebemos virtualmente o coordenador de Educação para a Mobilidade da Empresa Pública de Transporte e Circulação, Diego Marques. Vamos tratar sobre o Maio Amarelo e as ações de segurança no trânsito da EPTC. Coordenador, seja muito bem-vindo ao Jornal da Câmara. Olá, Kiane, tudo bem? É um prazer sempre estar no programa e poder contribuir. Muito obrigada pela participação. Coordenador, os porto-alegrenses aí estão vendo espalhado por toda a capital diversos manequins amarelos. O senhor pode explicar essa iniciativa para a gente, dizer o que ela tem de relação com o Maio Amarelo e com a EPTC, por favor? Com certeza, é sempre um prazer para nós da EPTC falarmos sobre educação para o trânsito e o Maio Amarelo. O Maio Amarelo é um programa já mundial, né, da ONU, que ele prevê o que está sensibilizando a população no sentido de estar chamando a atenção para o aumento que ocorre das vítimas de trânsito a cada ano, mundialmente falando. Nós temos, vamos dizer, até um privilégio aqui na cidade de Porto Alegre, que com o trabalho e o esforço de vários órgãos e da EPTC, com ações de fiscalização, de engenharia e principalmente de educação, a gente vem reduzindo esses índices conforme foi a proposta da ONU e conforme o grande objetivo da EPTC, que é salvar vidas e preservar vidas dentro da cidade de Porto Alegre. Então, temos uma série de ações que estão ocorrendo nesse mês, sendo que uma delas são os manequins, esses amarelos, até eu tenho aqui atrás um deles, a gente está colocando na cidade em pontos estratégicos. Esses pontos são de grande circulação, principalmente de pedestres, e colocamos neles um adesivo, um QR Code, onde a população pode estar com o celular lendo esse QR Code, ele joga para o Instagram da EPTC, onde ali o pessoal encontra, além de informações de mobilidade da cidade, todas as nossas campanhas educativas vão estar constando ali, né? Então, o objetivo desses manequins é com que a população se sensibilize no sentido de saber que os veículos não andam sozinhos, os veículos são conduzidos por pessoas. Então, eles representam as pessoas, não só os pedestres. Lembro que algum tempo atrás tinha uma propaganda vinculada na mídia que dizia que a pessoa entrava em X loja como pedestre e saía como motorista. A gente sempre reforça que isso não existe, a pessoa não deixa de ser pedestre sendo motorista. Ela conduz um veículo automotor, mas no desembarcar desse veículo ela é um pedestre. E o pedestre é a peça mais frágil do trânsito que tem que ser protegida. Perfeito. Inclusive, coordenador, em 2019, conforme o Ministério da Saúde, morreram quase 32 mil brasileiros em razão de acidentes de trânsito, né? O senhor pode nos atualizar sobre os dados aqui na capital, como eles estão, tanto de feridos quanto de mortos no trânsito? Sim, nós, como eu falei no início da entrevista, aqui em Porto Alegre a gente vem de forma gradativa, cada vez mais reduzindo esses índices. Claro que tivemos a pandemia, que reduziu também a circulação de veículos na cidade, isso mudou um pouco o parâmetro comparativo, mas só para a gente conseguir externalizar uma noção. A EPTC, ela começou há 23 anos atrás, e no primeiro ano da EPTC, na cidade de Porto Alegre, foram 199 vítimas fatais. A gente vem, na medida dos anos, cada vez mais investindo em educação, investindo em engenharia e aplicando o rigor da lei na fiscalização, e vamos reduzindo. Em 2014, tivemos uma redução para 141 vítimas fatais, comparando as 200 lá de 99, já foi um dado significativo. E fechamos no ano de 2019 com 75 vítimas fatais, né? Sendo que em 2020 esse número já baixou para 64. Mas, como a gente fala, como foi um ano de pandemia, ele não é comparável
com o ano anterior, onde a circulação estava normal, estava mais ampliada, as pessoas estavam ocupando mais os espaços públicos e circulando pela cidade. Então, esses dados vêm cada vez mais diminuindo e nós chegamos a níveis internacionais de redução de mortes no trânsito. Como eu sempre falo, a gente não comemora isso, porque a gente tem que seguir na meta, seguir na linha de reduzir a zero essas mortes. Não é admissível que uma cidade do porte como é a nossa admita mortos no trânsito. A gente tem que cada vez mais trabalhar com ações tanto de fiscalização como de educação para evitar essas mortes e conscientizar a população, começando aonde? Na base, começando lá nas escolas, conversando com os professores que repassam às crianças e as crianças repassam à família, muitas vezes. Muitas vezes a criança está lá no banco de trás e ela acaba advertindo o pai, o cuidador, sobre uma atitude de risco, como não usar o cinto, como falar no celular. Então, essa repercussão que há no trabalho feito nas escolas, ela acaba chegando nas famílias e é por aí que a gente vai começar a mudar a mentalidade e a proteger, porque nada mais é do que proteção que o pai faz quando ele dá o exemplo para o filho, quando ele não desembarca o filho em fila dupla na frente da escola, quando ele não fala no celular, quando ele não excede a velocidade e quando ele indica e conduz o filho a ser transportado de uma forma segura no veículo. Com certeza. E antes de entrarmos em mais detalhes sobre as ações, as demais ações da EPTC nesse sentido, o senhor falou sobre a pandemia, né? De que maneira o senhor poderia detalhar mais como a pandemia impactou o trânsito na capital e a atitude das pessoas, da sociedade porto-alegrense? Sim, na verdade nós tivemos uma redução significativa. A gente tem um monitoramento num setor específico da empresa que monitora a circulação viária. Tivemos uma redução significativa de automóveis circulando na cidade e, consequentemente, de pessoas. Mas temos que ter um grande cuidado com essa sensação que ocorreu de menos circulação e mais segurança. Muitas vezes, a menor circulação gera uma maior velocidade. As nossas equipes de radar registraram durante a pandemia velocidades de 140 km por hora por motocicletas em algumas vias da cidade. Então, isso é muito preocupante. As vias mais vazias dão uma sensação de maior liberdade e as pessoas, alguns condutores, eu poderia dizer irresponsáveis, imprimem velocidades totalmente desadequadas, até mesmo para rodovias. Imaginem vocês, em perímetros urbanos, nós tendo velocidades acima de 120, 130 km, se chega a acontecer um atropelamento, por exemplo. Nós temos um cenário de proteção aos idosos na cidade de Porto Alegre, porque eles se envolvem muito em atropelamentos e esses atropelamentos muitas vezes são fatais. Então, o monitoramento das vias, da velocidade das vias, quanto menor for essa velocidade, menor a chance de acontecer um acidente fatal e maior a chance de sobrevivência das pessoas no caso de atropelamento. Então, é por isso que é fundamental o trabalho que é feito pelas equipes de radar da EPTC, que estão posicionadas em pontos estratégicos, todos eles, diga-se de passagem, com estudo técnico. Todos esses pontos têm registros de quantitativos significativos de infrações e também de acidentalidade grande. Então, por isso, são executados os radares nestes locais, são totalmente sinalizados, bem sinalizados, e as equipes estão ostensivas nos locais. Então, a ideia é, como a gente sempre fala, para não ser autuado, é simples por velocidade, é só cumprir com a velocidade de 60 km por hora máxima prevista para o perímetro urbano, porque nos perímetros urbanos se presume que haja e tem sempre pessoas ali, né? No caso de uma colisão a mais de 60 km por hora, o índice de sobrevida é de menos 15%, é somente de 15%
no caso de colisões com veículos automotores. Então, por isso, a necessidade do monitoramento permanente das vias de Porto Alegre por equipamentos eletrônicos, tanto estáticos quanto móveis, como é o radar. E em muitos acidentes nós temos o programa Vida no Trânsito, que é um programa que faz análise técnica de todo o acidente fatal na cidade. Nessa análise técnica são medidos todos os índices, tanto que levaram aquele acidente ser fatal. É uma equipe composta pela saúde, pela EPTC e por outros órgãos como o Detran, Polícia Militar e o IGP, Instituto Geral de Perícias. Nessas perícias, os peritos conseguem dizer a quantos estavam os veículos que se envolvem nesses acidentes. Temos de forma recorrente o envolvimento de veículos em alta velocidade em acidentes fatais. Então, a quantidade de radares hoje ela é insuficiente. Se tivessem mais radares, certamente a velocidade seria maior, seria mais monitorada e teríamos menores velocidades ocorrendo. O excesso de velocidade ele é determinante na hora de um acidente, assim como o consumo de substâncias psicoativas. As nossas equipes do Balada Segura, que são operações conjuntas com a Guarda Municipal, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e com a EPTC, nós temos uma forma de coletar lá do cidadão, através do etilômetro, o índice de alcoolismo, se houver, é claro, né? E testar condutores para evitar que haja consumo de álcool e condução de veículos, porque é uma dupla fatal, o aumento da velocidade e o consumo de álcool, que é muito presente também em acidentes fatais da cidade de Porto Alegre. Então é uma soma explosiva, que é a velocidade aliado ao consumo de álcool e substâncias psicoativas. E aqui na capital, além do consumo de álcool, como o senhor acaba de trazer, e do problema que o senhor destacou como bastante grave, que é o excesso de velocidade, quais são os outros problemas, os outros erros mais frequentes aos pedestres e também ao porto-alegrense pedestre, como o senhor colocou, enquanto está como motorista? Sim, uma ótima colocação no sentido da gente poder chamar atenção também para a peça mais frágil, como a gente fala, que é o pedestre do trânsito, mas não é por ser a peça mais frágil que não deva cumprir também com as regras. Então, a gente vê nas análises feitas pelo Projeto Vida no Trânsito, muitas vezes, o pedestre atravessando e se colocando em risco. Às vezes, a faixa de segurança está próxima e ele opta por fazer uma travessia fora da faixa de segurança. Aos jovens, os equipamentos de som, como celulares, conectados com aparelhos auditivos, colocados na hora da circulação, prejudicam bastante a percepção de risco. É uma buzina, é uma frenagem, é um carro se aproximando. A gente percebe isso com as equipes da fiscalização que nos relatam no dia a dia da cidade, o quanto a utilização de fones de ouvido por pedestres fazem com que eles se exponham mais aos riscos. Os pedestres idosos também, que se envolvem muito nesses atropelamentos fatais, a gente pede para redobrar os cuidados, para redobrar as atitudes de segurança, utilizar a faixa de segurança, olhar bem para ver se todos os veículos pararam, para depois realizar uma travessia, né? A gente procura passar isso de uma forma muito presente e pedir para os motoristas também que a utilização do equipamento celular é um agravo na forma de condução que vai fazer com que esse motorista perca a atenção durante a condução do veículo. Então, a utilização do celular, comprovadamente, pelo que a gente vê diariamente, o motorista fica totalmente fora daquele objetivo final, que é a condução do veículo, e acaba ficando desatento. E a desatenção no trânsito, ela pode ser fatal. Então a gente pede que se redobre os cuidados e que se evite ao máximo a utilização de equipamentos como telefone celular durante a condução dos veículos.
Perfeito. E, coordenador, a EPTC tem também a ação Pedestre Seguro, né? E como é que funciona essa ação? Tem também a No Limite da Via, que parabeniza os motoristas. O senhor poderia detalhar melhor as demais ações da EPTC ao longo do ano, além de no Maio Amarelo, é claro? É claro que sim. Nós temos uma série de ações aqui previstas. Como a gente falou, o Maio Amarelo é muito importante, mas o nosso setor de educação aqui não para. Ele é de janeiro a janeiro, a gente não para com as ações educativas. Essa ação, que é a Limite da Via, que foi muito bem recebida pela população, é uma ação conjunta com a fiscalização e a educação, onde é aplicado o radar móvel e aqueles motoristas que estão na velocidade da via são abordados e são valorizados quanto à atitude responsável deles, de estar cumprindo com a velocidade da via. A gente entrega um folder com orientações educativas, parabeniza o motorista por ele estar cumprindo com a legislação. É uma forma da gente fazer afirmação positiva junto a esses motoristas e evitar acidentes na cidade. A gente também tem que fazer isso com os pedestres que cumprem com a legislação. A gente tem várias ações de afirmação positiva para os pedestres. A gente chama atenção sempre dos ciclistas também para utilizarem a ciclovia e dos motoristas para respeitarem a distância lateral quando passarem por ciclistas. É um dos problemas que a gente vê também no trânsito, que muitos motoristas passam muito próximos aos ciclistas quando os ciclistas estão na via, no bordo da via, que é permitido pelo código ele circular quando não tiver a ciclovia, e o motorista acaba se aproximando muito do ciclista e colocando ele em risco. Então a gente pede sempre que o motorista respeite, se posicione de uma forma protetiva, segura, para garantir a segurança do ciclista na hora que ele passar por esse. O senhor destacou também no início da nossa entrevista as ações da EPTC, a importância das ações da conscientização com as crianças, né? A EPTC também realiza ações em escolas e, na verdade, nesse momento da pandemia, né, as escolas estão fechadas, mas eu digo a importância das ações da EPTC com as crianças. Como funciona essa preparação do setor de educação da EPTC? Tá, olha só, a gente começou essas ações lá no início da EPTC, aonde nós entrávamos nas turmas e os professores saíam, nós dávamos uma palestra e nunca mais voltávamos lá. Esse modelo era um modelo que ocorria muito quando a Brigada Militar, à época, ainda atendia a parte de trânsito nas escolas do município. Nós replicamos esse modelo porque estávamos chegando, estávamos começando um trabalho na EPTC. Pois bem, com a medida do tempo, nós fomos cada vez mais qualificando esse processo e esse procedimento. Então, criamos o projeto chamado Escola Amiga da EPTC. Por que esse nome? Para vincular a EPTC de forma positiva com a comunidade escolar, sejam os professores, sejam as crianças, sejam principalmente os pais. Então, esse projeto prevê o quê? A partir de um contato inicial, a escola nos procura ou nós procuramos as escolas e acabamos implementando uma sensibilização, uma oficina de sensibilização aos professores dessas escolas. A partir dessa oficina de sensibilização, marcamos uma avaliação do entorno das escolas através do setor de engenharia da EPTC. O nosso setor de engenharia vai até o local, repinta, recoloca, se necessário, e implementa, se for adequado, novas sinalizações que vão fazer com que aumente a sensação de segurança dessas crianças e da comunidade escolar. Nesse período da pandemia, nós aproveitamos para repintar e requalificar as faixas de segurança em frente às escolas de Porto Alegre. Então, hoje, temos quase 100% das faixas de segurança revitalizadas nas escolas, tanto nas municipais, como nas estaduais e particulares. Então, as nossas equipes do setor da gráfica se dedicaram a isso, a revitalizar essa sinalização para que o professor possa trabalhar as questões de segurança junto às crianças e incentivar eles a fazer a travessia nos lugares corretos. A gente sabe que também
em muitas escolas que estão inseridas em partes da cidade com uma grande circulação de veículos, a gente vê muito a questão da fila dupla. Os pais desembarcando, deixando os veículos sem ninguém dentro, indo até a sala de aula largar o seu filho e depois gerando um problema para o trânsito, agindo de forma individual e não coletiva. É um problema recorrente. Claro que agora com essas restrições da pandemia a gente não está tendo, mas numa retomada, se tudo der certo, que não seja tão longa assim, né, que seja mais breve, que a gente consiga retomar as aulas, que nessas retomadas os pais já pensem nisso para evitar a fila dupla que coloca em risco o filho dele e coloca em risco todos os demais colegas do filho dele, porque as pessoas não percebem os riscos com a atitude de 2 veículos estarem posicionados em fila dupla, atrapalhando a mobilidade e colocando em risco eles. Então, esse nosso projeto estimula o professor e capacita ele para ser um multiplicador de educação para o trânsito para toda a carreira docente. Ele vai começar com a turma dele direta, depois ele vai replicar isso para as demais turmas que ele tem de jornada de aula. Então, a gente tem uma grande parceria. Muitos professores são nossos parceiros, muitos diretores de várias escolas do município. O nosso trabalho é permanente e agora com a pandemia a gente teve que dar uma segurada pelas restrições das aulas, mas preparamos já vídeos e oficinas online que vão ser dadas para os professores para tentar trazer esse professor para nós. Como a gente fala, ele não precisa parar de dar aula, ele pode utilizar a sua área do conhecimento e trabalhar a temática de mobilidade e trânsito dentro da sua área de conhecimento. Que ótimo. Então fica aí também um alerta com esse retorno gradual que acontece das aulas aqui na capital e no estado para os pais e conscientização da fila dupla e de outros cuidados de segurança no trânsito. O Jornal da Câmara vai se encaminhando para o final, coordenador. Então gostaria que o senhor deixasse um telefone, um contato da IPTC, caso a população queira fazer denúncias, tirar dúvidas, queira se aproximar da IPTC para alguma necessidade. Como o porto-alegrense deve fazer? Claro, para nós é sempre um prazer estar recebendo as demandas da população e solucionando problemas, né? Como eu sempre exemplifico, um veículo que estaciona na frente da tua garagem, quando tu vai sair de manhã e está atrapalhando e tu não consegue sair da tua casa por isso, tu chama a IPTC e aí tu quer o rigor da lei e tu queres que esse veículo seja retirado, guinchado e autuado. Então, em outras situações, a gente tem que entender que quando gera risco para o trânsito, que é o caso do excesso de velocidade, que é o caso de falar ao celular quando dirige, que é o caso de estacionar em fila dupla, o rigor da lei tem que ser o mesmo. A gente tem que aplicar essa lei de uma forma com que coíba as infrações. Todo cidadão pode ligar para nós através do telefone 118. Ele é um telefone, inclusive, nacional. Qualquer fiscalização de trânsito, esse número é um número nacional das fiscalizações de trânsito. A IPTC recebe, através da Prefeitura de Porto Alegre, as ocorrências, sejam elas de acidentes, sejam elas de podas de árvore, muitas vezes que encobrem sinalizações de semáforos. Nós encaminhamos essas ocorrências para as secretarias devidas. Então, como a gente fala, a IPTC ela é plural, desde o recolhimento de animais em abandono, em maus tratos, temos equipes que fazem isso, sinalização, pedido de nova sinalização, de implementação de sinaleira. Então, a IPTC não se resume somente à fiscalização, como é de senso comum da cidade. Na cidade, nós temos equipes, mais de 1.000 funcionários que trabalham literalmente 24 horas em monitoramentos, tanto da fiscalização por câmeras, que garantem a segurança e resolvem problemas de segurança pública também, né? As nossas câmeras desvendam vários crimes, a própria Polícia Civil acessa, a Brigada Militar. Então, a gente tem, além da educação, uma forte fiscalização e uma forte engenharia também para tentar resolver e ajudar a cidade, principalmente quando há catástrofes, vendavais. As equipes nossas estão lá na ponta, com capa de chuva, apitando e tentando contribuir da melhor forma para garantir a segurança da população.
Então abordamos a importância do Maio Amarelo e da segurança no trânsito. Deixamos um muito obrigado ao coordenador de Educação para a Mobilidade da IPTC e o Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Mais informações sobre o Legislativo você confere nas nossas redes sociais ou no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima edição.